profeta Isaías, Velho Testamento, vivendo cerca de 700 anos de Cristo, escreveu, profetizou. A palavra de Deus contém o livro de Isaías, grande bênção para nós sobre a história de redenção que Deus está escrevendo. Deus confrontador, Deus resgatador, é o nosso tema para este livro. O povo de Israel, em caminhos tão errados, confrontados pelo Senhor de forma drástica até, porque era necessário, mas também Deus oferecendo, preparando o resgate, a redenção. Vamos focar hoje em Isaías capítulo 60, versos 1 a 22. Profeta Isaías 60, de 1 a 22. Há um verso que é o nosso verso-chave enquanto atravessamos este livro, Isaías 55, 6. Diz: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por ele enquanto está perto. Eis a advertência de Isaías: o sábio ouve. Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Nosso texto agora, então, Isaías 60, de 1 a 22. Vamos receber a palavra, vamos ouvir a palavra, vamos fazê-lo de coração aberto e mente alerta, que a palavra chegue a cada um nesta manhã e faça a edificação que o Senhor quer fazer. Ouça a palavra. Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos, e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Então verás e ficarás radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. Manadas de camelos cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Efá. Virão todos os de Sabá, carregando ouro e incenso e proclamando o louvor do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto de você, e os carneiros de Nebaiote a servirão. Serão aceitos como ofertas em meu altar, e adornarei o meu glorioso templo. Quem são estes que voam como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos? Pois as ilhas esperam em mim, à frente vêm os navios de Tarsis, trazendo de longe os seus filhos com prata e ouro, em honra ao Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor. Estrangeiros reconstruirão os seus muros, e seus reis a servirão. Com ira eu a feri, mas com amor lhe mostrarei compaixão. As suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas dia e noite, para que lhe tragam as riquezas das nações, com os seus reis e sua comitiva. Pois a nação e o reino que não a servirem perecerão, serão totalmente exterminados. A glória do Líbano virá a você. Juntos virão o pinheiro, o abeto e o cipreste, para adornarem o lugar do meu santuário, e eu glorificarei o local em que pisam os meus pés. Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você.
Todos os que desprezam se curvarão aos seus pés e a chamarão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Em vez de abandonada e odiada, sem que ninguém quisesse percorrê-la, farei de você um orgulho, uma alegria para as nações, gerações. Você beberá o leite das nações e será amamentada por mulheres nobres. Então você saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Em vez de bronze eu lhe trarei ouro, e em vez de ferro, prata. Em vez de madeira eu lhe trarei bronze, e em vez de pedras, ferros. Farei da paz o seu dominador, da justiça o seu governador. Não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro de suas fronteiras. Os seus muros você chamará salvação, e as suas portas louvor. O sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim. Então todo o seu povo será justo e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. O mais pequenino se tornará mil, o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Quando nós lemos este capítulo, nós precisamos recordar o contexto mais extenso e lembrar o que é que torna esta obra aqui tremenda possível. Em Isaías temos a figura do servo sofredor. Aparece em diversos lugares, mas nesse contexto aqui, mais para trás, contexto mais intenso, capítulo 53 nos fala deste servo. Um servo glorioso, mas que passa por um sofrimento terrível e com uma finalidade específica. No capítulo 53 é suficiente para nós, para lembrarmos o contexto e também a mensagem. Lemos o verso 5, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías vê a pessoa e a obra vicária de Cristo na cruz por nós. E o verso 10 do capítulo 53 acrescenta: foi da vontade do Senhor Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Este servo sofredor vai à morte, é uma oferta pela nossa culpa. Morre a nossa morte, toma o nosso castigo para nos dar a paz com Deus eternamente. Mas a morte não o derrota, não é o fim. Aqui diz que ele verá a sua prole e prolongará seus dias. E diz mais: e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. A morte dele tem uma finalidade, ela não é o fim. Um alvo tremendo será atingido, a prosperidade que o Senhor tem em mente. E é nesse sentido que nós ouvimos o capítulo 60. E o verso 1 diz: levante-se e refúgia, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você.
Ainda no capítulo 60, verso 4 em diante, diz: olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você. De longe vêm os seus filhos e as suas filhas vêm carregadas nos braços. Então o verás e ficarás radiante, o seu coração pulsará forte, se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. Manadas de camelos cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Efá. Virão todos os de Sabá, carregando ouro e incenso e proclamando o louvor do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto de você, e os carneiros de Nebaiote as servirão. Serão aceitos como ofertas em meu altar, e adornarei o meu glorioso templo. No verso 9, mais para o final, diz que de Tarsis virão os filhos e a riqueza, virão em honra do Senhor, diz o verso 9, em honra do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor. Mas o verso 12 diz: pois a nação e o reino que não a servirem perecerão, serão totalmente exterminados. No verso 14 diz: todos os que a desprezam se curvarão aos seus pés e a chamarão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. O verso 16 diz: então você saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador e o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Verso 18 diz: não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro de suas fronteiras. Os seus muros você chamará salvação, e as suas portas louvor. Verso 19 continua: o sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre, o seu Deus será a sua glória. E o verso 20 continua a ideia e a descrição e conclui dizendo: e os seus dias de tristeza terão fim. E o verso 21 diz: então todo o seu povo será justo e possuirá a terra para sempre. E termina então o nosso capítulo com o verso 22 no final dizendo: eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Esta é a palavra do Senhor. Qual é a cidade mais magnífica para você na face da terra? Ou, se você olhar a conversa no mundo hoje, qual é a cidade mais magnífica? Bem, brasileiros diriam talvez o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, eis o título dela. Bem, é maravilhosa enquanto se olha a fotografia de longe ou se passeia um pouco ali pelos calçadões de Leblon, Ipanema, mas não pode ir mais que 2 quarteirões adentro, para longe da orla, você vai encontrar uma outra Rio de Janeiro. Não é tão magnífica assim, não é verdade? Poderíamos continuar falando de outras cidades que chamam a atenção, para onde a humanidade olha, onde se quer visitar e passear. Uma, talvez, que se destaca hoje, parece que é a da onda, é a da moda, chama-se Dubai. Dubai, tremenda cidade, você olha as fotos, os projetos, que coisa impressionante, e foi feita justamente para atrair pessoas para lá, turismo e negócios, grande projeto, maravilhoso. Bem, não tanto, é nos dito que aquela cidade trouxe uma dívida para os Emirados de 65 bilhões, e parece-me que é mais do que 50% do PIB deles. Um problema, criou um problema para eles, e eles vão administrando. Há um prédio lá, o prédio mais alto, tremendo prédio que custou $1,5 bilhão para ser construído. 160 andares. Mas o prédio é um problema. Dizem que produz por dia 7 mil quilos de dejetos. É muito dejeto. Somado à água, mais 15 toneladas. Não há um sistema de esgoto adequado, estão trabalhando agora para produzir um. E então dizem que há uma fila de caminhões transportando esgoto todo dia.
E a estação de tratamento não consegue atender, cria-se uma fila enorme de caminhões com esgoto. Isso não se vê quando se está ali no centro, mas lá fora tudo está acontecendo. Há problemas também com o grande projeto das ilhas, criaram ilhas artificiais, mas aquelas ilhas não podiam ser construídas com areia do mar, precisou-se trazer areia da terra, criando uma série de problemas de ordem ecológica em terra, mas dizem que essas ilhas, inclusive algumas em forma de palmeiras, estão ali com projetos habitacionais, tentando vender para as pessoas afluentes do mundo um lugar ali. Essas ilhas estão afundando, estão com problemas, inclusive interromperam o projeto de algumas, e esse é o projeto todo de Dubai. E dizem que nos metrôs, se você não tiver o seu cartão, aquele que se compra para um uso longo e precisar ir numa fila comprar uma passagem, pode encontrar filas longas. O trânsito para sair da cidade dizem que é péssimo. Ali no centro a coisa caminha mais ou menos, mas quem vai aos arrabaldes, é tremendo o trânsito ali pesado. Os shoppings, a reclamação dos shoppings que se ouve ou que se lê é que eles são enormes, mas parece que quem planejou teve o prazer de fazer um labirinto. E quem chega para visitar precisa usar ali um WhatsApp, um aplicativo para achar o que quer e saber navegar nos shoppings maiores. Mas, acima de tudo, dizem que a cidade, para sua construção, degradou tremendamente a natureza, acelerou o processo de desertificação e está criando um tremendo efeito estufa. E mais, a água ali é tremendamente limitada, é um problema também difícil para eles. E muitos outros problemas podemos continuar citando. Enfim, uma grande cidade dos homens, grandes projetos, arranha-céu tremendo, mas ainda não é a cidade das cidades. Muito impressiona, muita coisa realmente interessante, mas assim como outras cidades reconhecidas no mundo, ainda não é a cidade das cidades. Qual seria realmente a cidade mais magnífica? O verso 14 aqui diz, fala desta cidade, anuncia esta cidade. Esse capítulo todo que fala de alguém no feminino, se refere a esta cidade que nos é apresentada no verso 14. Que cidade é esta? Cidade do Senhor. Cidade do Senhor. A Sião do Santo de Israel. A palavra Sião é o nome do monte onde está Jerusalém. Então, se referir a Jerusalém poderia ser feito também com a palavra Sião. Então, Jerusalém, Sião do Santo de Israel. Santo de Israel é a forma comum que Isaías usa para falar de Deus, o Santo de Israel. Então, Sião que pertence a esse santo. A Sião, a Jerusalém terrena? Sim, em parte. Nós precisamos lembrar o contexto. Isaías profetiza aqui sobre o quê? Sobre o que tempo? A nação de Israel caminhou por muitas décadas longe dos caminhos do Senhor. E Deus advertiu através dos profetas, chamou arrependimento, não aconteceu. Os profetas anunciaram, inclusive Isaías, e chegou o momento, inclusive, quando Israel, em Judá, o reino do sul, primeiro o reino do norte foi derrotado, depois sobrou o reino do sul, foi também derrotado pela Babilônia e grande parte levado para o exílio em 586. Babilônia veio, arrasou a terra, destruiu Jerusalém e o templo. E Deus então oferece essa correção difícil e drástica, mas Deus também prometeu o resgate e que haveria a volta e a reconstrução. Em 538, a Babilônia é derrotada por Ciro, o líder médio-persa, e eles tomam o poder e permitem que Israel volte à terra e reconstrua Jerusalém, inclusive o templo, receberam autorização para reconstruir. O rei Ciro deu apoio financeiro e também os povos à volta foram ordenados a dar apoio. Enfim, há esta Jerusalém reconstruída. Este capítulo fala em parte dessa Jerusalém terrena.
Mas Jerusalém é essa cidade que, como poucas no mundo, sofreu invasões e sofreu arraso, o inimigo destruindo Jerusalém, ela ressurge novamente. Este texto fala daquele momento quando o povo de Israel tinha voltado para, então, a sua terra, tinha reconstruído Jerusalém, isso depois, então, de 538 a.C. Então, essas palavras se cumprem na Jerusalém terrena, mas como uma metáfora e uma expressão pequena de uma Jerusalém diferente, maior, mais magnífica. Jerusalém terrena, a obra que Deus faz ali, é uma metáfora daquilo que Ele faria através do servo sofredor. E Ele já começou a fazer, porque o servo veio, sofreu e foi à cruz. E Ele começa a construir essa cidade. E muitos, através do servo sofredor, que abraçaram a oferta dele por sua culpa, já estão se tornando cidadão desta cidade, e Deus começa a formar essa cidade. Mas ela ainda então será realizada plenamente um dia, segundo os planos de Deus. Esse capítulo nos fala desse dia e dessa cidade, então, destino final maravilhoso. Nós temos aqui, então, nesse capítulo, toda uma descrição, que quando lemos com cuidado, vemos que se cumpriu em parte em Israel histórico, lá no 6º século, quando eles voltaram para a terra. Mas lemos coisas aqui que não se cumpriram ali e nunca poderiam se cumprir em cidade nenhuma, por melhor que fosse construída. Há expressões, realidades aqui tremendas, numa linguagem figurativa sempre, falando de uma cidade, de uma outra realidade que nós não conhecemos, usando realidades, ilustrações que conhecemos, e numa linguagem poética, nos apresentado aqui uma cidade que jamais este mundo, pelo esforço humano, poderá produzir. É uma cidade incomparável. Simplesmente incomparável. Nenhuma outra cidade jamais poderá ser comparada a esta. Basta você ler com cuidado esse capítulo maravilhoso. E esse capítulo aqui chega a nós nesta manhã, chega ao seu coração, alertando e convidando, adentre a cidade incomparável. Você já adentrou esta cidade e você estará lá quando ela então for concretizada plenamente. Adentre essa cidade incomparável, tremenda cidade, necessária cidade para a nossa vida e existência. Sem ela, a nossa vida fica pendurada no ar, sem pé, sem sentido, sem direção. Tremenda cidade, como é incomparável. Esta cidade tem uma glória que nunca se viu antes, nenhuma cidade. Ela é dominada por uma glória que nunca se viu antes em nenhuma cidade. Tremenda glória. As cidades tentam ser gloriosas, se apresentarem como gloriosas. Falei de Dubai. Podemos pensar nas cidades, por exemplo, na China, recebendo as Olimpíadas. Tentam apresentar uma cidade gloriosa, enfeitam, enchem de luzes, etc. Mas nenhuma poderá chegar perto. Essa cidade tem um resplendor glorioso realmente. Esplendor glorioso. Paris é conhecida como a cidade luz, a cidade luz. Dizem que isto vem lá do 17º século, por volta de 1667, estava no trono da França Luís XIV, o grande rei, o chamado Rei Sol, e depois dele acalmar lutas e guerras, ele procurou colocar ordem em Paris e dar um novo tempo e segurança. Naqueles tempos, antes da eletricidade, ele já percebeu que a luz ajudava a manter a segurança da cidade. Ordenou que se instalasse lampiões em todas as esquinas ali das áreas principais de Paris. Pediu que as pessoas, os habitantes, deixassem à noite nas janelas lamparinas, velas acesas, porque entendia que isso diminuiria a criminalidade, deixaria a cidade mais segura, mais agradável, mais bela. E ela passou a ser chamada, então, a Cidade Luz, principalmente por causa disto.
Mas depois veio em seguida, no mesmo século, uma revolução no pensamento humano, surgiu algo chamado de racionalismo, a ideia de que agora o ser humano, com a sua razão, haveria de trazer todas as soluções, resolver todas as questões, a razão humana sozinha, autônoma, poderia dar todo o sentido à vida, eliminar todas as dificuldades, e então surge ali um movimento chamado por isso de iluminismo, talvez ligando a luz física de Paris com essas ideias agora brilhantes e iluminadoras que o ser humano por si haveria de realizar. Mas o tempo passou e nós sabemos que Paris, ainda que tenha alguma beleza, hoje é uma cidade que sofre em muitos sentidos, não é mais o que foi, e sabemos que o iluminismo também já não é visto como foi visto antes. Na verdade, foi frustrante esta ideia que a razão humana ia resolver tudo. A cidade luz não é tão iluminada assim. Mas esta cidade aqui no capítulo 60 é verdadeiramente uma cidade luz. Levante e refulja é a ordem que ela recebe na voz profética do próprio Deus, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. É um resplendor glorioso que nenhuma outra cidade tem. Continua o verso 2: olhe, a escuridão cobre a terra, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. Uma cidade onde a glória de Deus habita, domina e transforma toda aquela realidade, aquela cidade. Tremendo resplendor. Que cidade é essa? Você já está adentrando a esta cidade ou você está fora? Se você não adentrar essa cidade, para onde você irá? Para as gloriazinhas humanas, os empreendimentos, visões, propostas do seu coração e da humanidade, e talvez buscando até visitar cidades, pequenas glórias passageiras. Parece no momento que serão incomparáveis, mas não são comparáveis a qualquer outra cidade. Esta é incomparável, de um resplendor glorioso, porque é simplesmente o resplendor da glória de Deus. E por isso é que ela surge de uma urbanização diferente, porque é a glória de Deus que habita ali. É uma urbanização redentora, é uma urbanização de resgate. Há tempos atrás, 2 meses eu creio, fui ver um concerto na Sala São Paulo, belo teatro, ali em São Paulo, perto da Estação da Luz. E eu não tinha ido àquela região há muito tempo já, e fui lá então assistir o concerto. Era uma estação de trem ali também, e uma bela arquitetura, e foi toda recuperada, muito bonito dentro. Mas, isto eu estou falando do portão, na minha experiência, do portão para dentro. Para chegar até este grande teatro, maravilhoso teatro, tive que passar pela Cracolândia, na calçada, viciados, drogados aos montes. Agora parece que não estão ali mais, porque o próprio crime os espantaram dali. Enfim, foram para outro lugar. Mas ali, então, está esta situação toda difícil. Mas não é só essa questão dos drogados. Aquela região toda de São Paulo está deteriorada e abandonada, na sua grande medida. Lugares que eu conheci quando trabalhei em São Paulo na minha juventude, como Avenida Ipiranga, pujante, cheia de lojas, negócios e restaurantes, hoje com portas e portas fechadas, pichadas. Largo do Paissandu, vibrante, tremendo, centro de atividade, de ônibus, etc. Hoje, um abandono total. Surgiu já projetos de revitalização. Se tentou e não se consegue. Quer se resgatar e não se consegue resgatar. Limitação humana. Mas que ilustra também
de uma forma mais ampla, é apenas um sinal da frustração humana, da impotência humana para realmente produzir um resgate. Mas essa cidade do resplendor glorioso, onde habita a glória de Deus, a urbanização toda é redentora, é de resgate, é tremendo. A corrupção, a ignorância espiritual não habitarão ali. Diz aqui, você pode olhar, no verso 2 diz, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos. Esta é a visão da palavra de Deus, e como é verdade. Cria-se aqui e ali todo tipo de propósito, e o ser humano, inclusive, forma o iluminismo, fala de cidade-luz, tremendos projetos como Dubai, mas a verdade é que espiritualmente, moralmente, a escuridão cobre a terra. O ser humano está vazio, o ser humano se destrói, famílias não se sustentam, em termos de convivência social, a corrupção domina, o coração humano é verdadeiramente torto, escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos. A culpa profunda no coração humano, ele se entrega a todo tipo de coisa para tentar escapar. Então é preciso uma redenção. Se vai haver uma cidade que será incomparável, isso terá que ser feito através de uma urbanização redentora, que resgate o ser humano. A condenação existe, não esqueçamos disso. Quando nós pensamos na urbanização redentora, não nos esqueçamos que não se trata de uma leviandade da parte de Deus. Aqueles que não passarem, não abraçarem a redenção, e para que possam fazer parte dessa grande urbanização, serão condenados. A nação e o reino que não a servirem, diz o verso 12, perecerão, serão totalmente exterminados. Nações e reinos que não a servirem, não servir essa cidade incomparável, mas o que é essa cidade? É a glória de Deus, é a glória de Deus. Então, reinos e nações que não servirem, não forem servos, não forem resgatados para Deus, serão totalmente exterminados. Mas a redenção está aí, é possível, e Deus vai realizar esta redenção. Que redenção tremenda. Diz o verso 10, com amor lhe mostrarei compaixão. Tudo construído, tudo possível, porque o amor de Deus se move. Não porque o meu amor se move, o seu amor se move. O amor do ser humano que é tão bom se move. Não é verdade, não é por aí. É porque o amor de Deus se move. E mostrarei então, porque eu tenho amor, compaixão. E aí o amor de Deus se manifesta em graça e misericórdia. O servo sofredor é a grande realização dessa compaixão. O Senhor o fez sofrer e o fez uma oferta pela nossa culpa. Tremenda redenção. Por isso ele diz, aqui o Isaías diz, no profeta Isaías diz no verso 16, você saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, o seu Redentor. E acrescenta, o poderoso de Jacó, o poderoso de Jacó. Israel sempre se referia aos seus patriarcas, Abraão primeiro. E depois Isaac, filho dele. E depois um dos filhos de Isaac, Jacó. Mas Jacó é uma expressão da graça de Deus, porque se fosse por justiça e mérito, ele não mereceria nunca ser um dos patriarcas. Foi um homem de vida complicada, um homem de muitas falhas. Como que ele foi usado por Deus? Por causa da graça de Deus. Deus sempre o alcançou e trouxe Jacó para esta missão. E é interessante que aqui em Isaías, quando ele vai se referir a Deus, ele não fala o Deus de Abraão, poderia ter falado. Ele não fala o Deus de Isaac, poderia ter falado. Ele escolhe dizer o Deus de Jacó, porque Israel é realmente Jacó, é esse povo que foi até para o exílio. Israel é Jacó como eu e você somos, fracassados diante de Deus. Se algo será possível entre nós e Deus, através do amor e compaixão de Deus, através do servo sofredor. E por isso que ele então, aqui no verso 16, diz que o Senhor é o Salvador, é o Redentor, é o que resgata.
resgata, porque Ele é tão poderoso que Ele pode resgatar até um Jacó como eu e você. Louvado seja o Senhor. Então, esta cidade incomparável, de uma urbanização toda redentora. E aí, então, acontece a grande transformação. Que transformação! Diz o verso 17, farei da paz o seu dominador, da justiça o seu governador, uma cidade onde o domínio é da paz, onde quem governa é a justiça. Que cidade tremenda, que cidade maravilhosa. O verso 11 diz, as suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas dia e noite. O que é isso? Na antiguidade, as cidades para sua proteção tinham as muralhas e as portas, à noite se fechava para segurança. Mas diz que essas portas permanecerão abertas para que a riqueza nunca falte nessa cidade. Ela sempre será tremenda. Mas o que isso significa primeiramente? Significa primeiramente que lá será realmente lugar seguro. Não precisa fechar a porta. Não precisa fechar a porta. Ali a glória de Deus está, a segurança total. Diz mais o verso 18, não se ouvirá mais falar de violência em sua terra. E acrescenta, nem de ruína e destruição dentro da sua fronteira. Por isso os seus muros, diz o verso ainda, se chamarão o quê? Salvação. E as suas portas louvor, transformação total, porque é uma urbanização redentora. A compaixão de Deus resgata aqueles que respondem. Condena sim aquele que não responde, mas resgata do que responde e faz esta redenção maravilhosa que transforma e transforma. O verso 21 então diz, todo o seu povo será justo. Oh, que dia maravilhoso, como ansiamos por isto. Já pensou morar numa cidade onde Brasília é habitada por justos? Mas já pensou uma Bragança habitada por justos? Já imaginou, melhor ainda, uma cidade onde ela seja habitada por você, um justo? Ah, cidade, só Deus pode fazer isso, a sua glória. Farei de você, diz o verso 15, um orgulho, uma alegria para todas as nações. Grandes cidades têm seus festivais, os turistas vêm, Rio de Janeiro tem um carnaval, dizem que é alegria, e nós sabemos que não é, porque a alegria só Deus pode produzir. Farei de você uma alegria para todas as nações, não para o povo judeu que tinha voltado do cativeiro na Babilônia, para todas as nações. Esta obra maravilhosa do Senhor, urbanização redentora. Vivemos na época dos condomínios. E logo que lançam, você se encontra por aí com as brochuras. Que brochuras bonitas. E é-nos dito ali, a foto aparece, a maquete visual, virtual, a piscina, vai ter uma piscina de borda infinita, na forma de não sei o quê. Vai ter um clube tremendo, as ruas serão assim, a área verde para você não sei o que vai ter lá, e você fica vendo tudo aquilo ali, e você fica imaginando que coisa tremenda, e na sua mente já cria uma ideia assim, quando reunir a assembleia do condomínio, eles vão se abraçar e vão dizer, eu sei que foi pago um alto preço, meu irmão, não da cruz, mas do dinheiro, e para brigarem ali, rompidos. Não se iluda com esses visuais e virtuais humanos, porque o coração humano é o mesmo dentro do condomínio, fora, na favela, onde for. Não é justo, não há realmente alegria. Mas nessa cidade diferente, ela é incomparável, há um resplendor glorioso, há uma urbanização redentora que vem desta glória de Deus e não do próprio ser humano, porque nós jamais podemos contribuir ou fazer uma cidade assim. Por isso que essa cidade, ela é uma cidade muito acolhedora, é uma cidade aberta realmente,
sem distinção. É uma cidade do acolhimento abrangente. O que poderia ser um acolhimento abrangente? Há, por exemplo, a ideologia que está dominando hoje por aí, a ideia de que, então, nós vamos de alguma forma eliminar todas essas questões de distinções. Começou primeiro muito falando essa questão racial e depois partiu-se para a questão, então, de mulher, direitos da mulher ser igual ao homem. Aí avançou-se para o gênero e então não se pode também distinguir gênero. E agora a ideia realmente de vanguarda é que tudo isso caminhe para onde? Caminhe para um momento quando então ninguém tem sexo nenhum definido, porque o negócio de sexo é divisor, esse negócio de gênero é divisor. E mais, eles já começam a falar, inclusive, no transhumano, subir com o ser humano. Assim é que a gente vai ser acolhedor. Não me parece uma boa solução, não tenho nenhum interesse nela. Me parece o meu fim. Como fazer um acolhimento de pessoas de todas as distinções, somente nessa cidade. A ONU, caminhando para essa ideologia, tem um sonho de ter um governo mundial, onde todos, então, a humanidade vão se abraçar em volta da ONU, pela ONU, e também vão cantar. Eu sei que foi um pago alto preço, meu irmão, para que fomos um. Enfim, é o sonho. Tem até calendário para se atingir essas metas na ONU. Clubes de poderosos se reúnem. Homens de grande poder se reúnem, têm clubes fechados. E eles têm projetos, eles vão resolver o problema do mundo todo e vão acolher todo mundo. Grande sonho humano, a parte de Deus, e nunca poderão fazer. Esse acolhimento abrangente somente essa cidade com a glória de Deus, essa cidade produto de redenção das mãos de Deus, o servo sofredor daqueles que se voltarem para Ele. E aí sim, veja que essa cidade aqui é a cidade que para onde as nações vão olhar. Verso 3, as nações virão a sua luz e os reis virão o quê? O fulgor do seu alvorecer. Eles virão a sua luz e virão ao seu fulgor. No verso 4, olha ao redor e veja, todos se reúnem e vem a você. De longe vêm os seus filhos. Aquele grande acolhimento que vai acontecer nessa cidade. É a cidade que está fazendo esse acolhimento e preparando, porque ali acontecerá finalmente o grande acolhimento. Diz o verso 9, as ilhas esperam em mim, a própria cidade falando então, desta glória de Deus que está nela. As ilhas esperam em mim. E ilhas aqui quer dizer sempre terras distantes. Fala aqui no verso 9 ainda sobre os navios de Tarsis vindo. Entende-se que Tarsis ficava na Espanha, bem distante ali. Depois vai citar uma série de povos, aqui versos 6 e 7, fala de Midian, fala de Efá. Midian está ao sul, Efá está ao leste, e eles vão contribuir com os seus camelos, mas fala de Sabá também, que terá o ouro e incenso, e fala de Quedar, e fala de Nebaiote, que ficava ao nordeste, que então trará os seus carneiros. Enfim, todas essas cidades são cidades em pontos geográficos diferentes ao redor de Israel. Isto apontando para que de longe virão, de todas as direções, virão gente, povos. Essa cidade vai realmente receber todos esses imigrantes restaurados, resgatados, porque será uma cidade redentora, e que poderá fazer esse acolhimento, porque o servo sofredor pagou um preço na cruz, que pode resgatar qualquer ser humano, de qualquer gênero masculino ou feminino. Ele pode resgatar qualquer um que se desvie. Ele pode resgatar qualquer nacionalidade, etnia. Tremendo acolhimento naquele dia. Participei uma vez de um encontro em Amsterdã, creio que tinha por volta de 6.000 pastores. E pelo menos umas 180 nações representadas. E ali, naquele colorido, fiquei imaginando como será o acolhimento aquele dia lá nessa cidade. Pela mão de Deus e pela obra de Deus. Ali, de forma muito imperfeita ainda, um pequeno visual. Deus está formando essa cidade incomparável, e será concretizada. Adentre essa cidade, é hora de adentrar. Você já adentrou? Mas o que acontece nessa cidade?
o que torna possível esta agremiação, este projeto urbanístico, social, é que ela tem uma convergência que torna isso possível. É a grande convergência. Essa cidade é a convergência da humanidade. O problema nosso qual é? Nós precisamos de um centro de unificação. E isso é que se busca e não se encontra. A própria existência de qualquer cidade é um centro unificador, existe porque tem um centro unificador, que é o interesse de sobrevivência e convivência comum, mas sempre aquém, por isso não há cidade incomparável. As cidades são sempre imperfeitas, porque o objetivo é muito pequeno. Não é assim nessa cidade, ela é incomparável, porque ela tem um centro que é realmente a convergência de toda a humanidade. O verso 10 diz: estrangeiros reconstruirão os seus muros e os seus reis a servirão. Por quê? Por que os reis, os poderes da terra vão reconstruir, vão trabalhar nessa cidade, vão estar atuando ali? É aqui a linguagem figurada de Isaías, falando da época, quando realmente Israel recebe apoio ali de outros povos, mas aqui usando aquela época para expressar como todos os povos e poderes vão estar servindo ali aquela cidade e ali estarão habitando. Mas enfim, no que eles estarão fazendo aqui? Por que estão tão ocupados assim, contribuindo para a cidade? Diz mais: os rebanhos de Quedar e os camelos de Nebaiote a servirão. Também vão estar servindo povos de todos os lugares. E aí explica: seus carneiros serão aceitos como ofertas em meu altar. Realmente não haverá o templo lá, não haverá o altar nem sacrifício, mas usando as linguagens do Velho Testamento, quando havia o templo e o sacrifício, fala deste lugar onde a presença de Deus habita. E aqui então ofertas em seu altar, não de carneiros literalmente, mas de povos, louvando e adorando e cultuando ao Senhor. E acrescenta a Deus: com isto eu adornarei o meu glorioso templo. E o verso 6 diz: camelos cobrirão a sua terra, virão todos os de Sabá carregando ouro e incenso. E agora nós somos lembrados da figura em Mateus dos reis do Oriente, trazendo seus presentes, ouro e incenso, para o Messias, o rei dos judeus, Jesus Cristo, que nasceu no Natal. Mas aí está a questão toda. Virão trazendo ouro e incenso e proclamando o louvor do Senhor. Sabe qual é o centro da existência humana? É a glória de Deus. O ser humano foi criado para isto. Sem esse centro, ele perde o centro adequado e aí ele fica sempre desbalanceado. Já viu um pneu desbalanceado? O que é um pneu desbalanceado? Ele tem um ponto nele, ou mais de um, que não está rodando em sintonia com o seu centro. E é assim o ser humano. Um pneu desbalanceado pode ser até um desastre. E ele se acaba mais rapidamente. Não gira como deveria girar. O ser humano, enquanto não estiver alinhado com o seu centro, a glória de Deus, ele não tem o ponto realmente de convergência. E por isso se levantam então as ideologias, se levantam ações humanas que já citamos aqui, projetos, grupos, achando que eles vão produzir a grande convergência. Não vão, não vão. Somente Deus poderá produzir isto, e somente Ele tem então a glória suficiente para ser o centro da existência humana, e Ele será o centro dessa cidade. Ele será a grande convergência. Virão com tudo que têm e o que são, e vão ali atuar para quê? Para proclamar o louvor do Senhor, para adorá-lo e reconhecer quem Ele é. E à volta dele, os redimidos, os remidos nessa cidade, nessa urbanização redentora, acolhidos ali pela graça e compaixão de Deus, vão se dobrar diante de Deus. Ele será o sentido e a razão de ser. Enquanto não encontrarmos isso, nossa vida fica fora do centro. Nossa vida fica descalibrada. Mas há esta cidade incomparável quando então a
grande atração não será eu e você, nem as vaidades humanas, nem os projetos humanos, nem os poderosos com a sua força humana, mas a glória de Deus. E todos ali estarão trabalhando e atuando, se ocupando com a glória de Deus. Ela será o centro daquela cidade. É a grande convergência humana, Deus, e será realizada naquele dia. Adentre essa cidade incomparável. Você já adentrou essa cidade incomparável, maravilhosa. Não tem data de validade. Nunca vai expirar. Porque é fruto da glória de Deus. É a solução realmente final que o nosso coração deseja, a humanidade deseja e busca. É uma edificação simplesmente eterna. É possível isto? Uma edificação eterna? Nós vivemos nos nossos dias um problema sério, a questão da energia. Energia elétrica, por exemplo. E aqui e ali acontecem os chamados blackout, ou apagão. Temos um limite de energia e se discute o que fazer, como solucionar isso. E se continuarmos consumindo mais e deveremos continuar exigindo mais energia, como é que vamos prover isto? Sente-se já o limite. Na nossa terra, no Brasil, nós temos uma tal de bandeira vermelha, bandeira verde. E se discute a questão da sustentabilidade. Como sustentar todas essas municipalidades, cidades, países. Não é possível se pensar em algo eterno. Mas não é assim nessa cidade. O sol não será mais a sua luz de dia. E você não terá mais o brilho do luar. Pois o Senhor será a sua luz. Enquanto durar a glória dele. Enquanto tivermos energia. Não, para sempre. Para sempre. O sol, diz o verso 20, o seu sol nunca se porá. Nunca se porá. E diz mais, o Senhor será a sua luz novamente para sempre. E aí acrescenta, os seus dias de tristeza terão fim. Louvado seja Deus. Não é este o anseio do coração humano. Não é este o anseio do coração humano. E ele busca aqui e ali com esperança, até que a esperança, então, a frustração vem e busca em outra coisa. Se não houver essa cidade, o ser humano é um ser destinado a uma frustração final e eterna. E a existência humana é amarga. Mas essa edificação é eterna. Porque diz o verso 22, eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça. Deus tem o calendário dele, que não é o meu nem o seu, e nem dos críticos, é o dele. Ele profetizou em Isaías profetizou em nome de Deus, o servo sofredor. E Deus trouxe na hora dele. E hoje se reconhece que veio na hora certa mesmo, coisas ali necessárias e críticas. Momento do mundo próprio para Jesus Cristo vir. E agora essa cidade, quando? Eu farei, diz o Senhor, na hora certa. É Deus que tem a sua hora. Mas veja bem o que ele acrescenta. E isso aconteça depressa. Deus faz na sua hora certa, não porque ele precisa de muito tempo para construir, dá trabalho. Deus faz na hora certa conforme o seu plano, mas quando ele quer fazer e a hora dele é assim, Deus vira a história humana e a existência humana e da humanidade a hora que ele quiser. É uma edificação eterna. Que cidade incomparável. Não há outra, não há outra. A existência humana anseia por essa cidade. E há pessoas, inclusive, insatisfeitas, mudam de cidade daqui para lá. Um dia, um vizinho meu, com certos recursos, aposentado, uma bela casa, muito bonita, com todos os recursos, disse que estava indo para uma cidade, citou o nome, e aí descreveu, não conheço, pequenina, porque lá, não sei o que, ele sentia mais paz. Mas não está bom aí?
tudo que tem? Não, porque eu vou para lá, porque lá, sabe, percebi isso, não sei aquilo. Na verdade, meu irmão, nós estamos ansiando no nosso coração, no nosso espírito, pela Sião do Senhor, pela cidade incomparável. Os projetos humanos é um anseio disto, e não será atendido e satisfeito até que cheguemos a essa cidade, onde a glória de Deus habita, é onde a redenção dele está presente. Lembre-se sempre que a resolução da fé cristã não é aqui, meu irmão, minha irmã. Eu sei que você talvez está ouvindo bastante sobre que a Sião do Senhor é aqui e agora, e que tudo vai ficar sem nenhum problema. É preciso ler a Bíblia no seu todo, a palavra de Deus no seu todo, o projeto de Deus no seu todo. Nós queremos realmente tirarmos o máximo que pudermos daquilo que Deus nos der de possibilidades neste mundo. Devemos fazer isto. Mas, meu irmão, nunca, minha irmã e meu amigo que nos visita aqui nesta manhã, nunca pense, nunca se iluda que a resolução será aqui. Será somente na Sião do Santo de Israel. E para lá que nós vamos, essa cidade incomparável, já estamos sendo chamados para ela em Cristo. A nação e o rei que não atender irá perecer. O povo que não atender, a pessoa que não atender irá perecer. Mas o convite de graça e compaixão está aberto. Adentre a cidade incomparável, e viva a luz dela, e viva a luz dela. Cerca de 60 anos depois da morte de Jesus Cristo, o apóstolo João, que andou com Cristo, escreveu o livro de Apocalipse, a grande visão que ele teve. E no capítulo 21, ele escreve assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. A partir do verso 22 diz mais, João dizendo na sua visão: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algum impuro, nem ninguém que pratica o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro do Cordeiro. Nós olhamos à nossa volta e nós percebemos que a vida é finita. Aqui e ali, conhecidos,
estranhos, ouvimos a notícia, eles perecem. E ficamos perguntando, é isto? É só isto? Ouvimos falar daquele pai, daquela mãe que perdeu um filho. É só isto? É por aí, fica por aí? Caminhamos assaltados por todo tipo de temor, medo, enfermidades, incertezas econômicas, relacionamentos frágeis, tudo nos assombra. E quando parece que vencemos um, vem dois. É só isto. Nossa existência se resume a isto. E poderíamos continuar falando dos desacertos, dos desastres. Estamos destinados para isso e para isso só. E o nosso espírito sente-se órfão, sente-se triste, abatido, frustrado e tenta aqui e ali todo tipo de paliativo apagar o vazio, a amargura, a desesperança e não consegue. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nesta manhã, somente na cidade de Deus isso é resolvido. E Deus está formando essa cidade. Mas caminhamos ainda num mundo que não é essa cidade plena. Mas em Cristo somos destinados à cidade incomparável. Portanto, adentre já e adentre eternamente. Hoje é a oportunidade. E se não for essa cidade? E se não for essa cidade? O que sobra? Sobra os Dubais da vida para quem conseguir chegar lá. Sobra as Paris, as cidades luzes deste mundo. Mas isso nos angustia. Mas louvado seja Deus, porque é uma cidade incomparável, morada do Altíssimo para sempre. Vamos orar.